Olá pessoal, Hariom. Tudo bom? Hariom. Como é que vão vocês? Sejam bem-vindos. Hariom. Que bom que vocês estão presentes. Estamos num sábado já perto do final do ano. Realmente, dia 16. 16 de dezembro já é fim de ano. Convenhamos que as pessoas já estão mais para lá do que para cá, já pensando em Natal, Ano Novo. E a ideia seria marcar, na verdade, uma das ideias seria marcar para semana que vem, na sexta-feira ou no sábado, né? Seria sexta-feira, dia 22. Dia 22 é 2 dias antes da véspera de Natal, não tem condição. Então, te marcou para hoje, ainda bem. A Mari está perguntando se eu estou bem. Estou bem. Ontem a gente ia ter uma aula de reposição na turma de quinta-feira. A gente não conseguiu ter aula, que eu passei super mal, fiquei super mal. E aí a preocupação era se eu conseguiria fazer o satsanga hoje ou não. Consegui, né? Tô aqui. Que bom. Ontem foi bem difícil, né? A Lud, minha esposa, ficou bem mal o dia inteiro. E eu fiquei meio malzinho, consegui fazer minhas coisas, mas lá pro final do dia eu despenquei total. E aí não deu para dar aula. Mas não, a gente conseguiu melhorar, a gente dormiu bastante, descansou bastante. E aí hoje realmente estamos melhor. E aí deu para fazer o satsanga, que bom, né? Então, obrigado pela pergunta, Mari, estou bem sim. E obrigado pela presença de todo mundo. Fico contente que vocês estejam aqui. Vamos começar então, vamos cantar o mantra, né? Porque afinal de contas é sempre bom. A gente pode cantar, eu não sei se vocês têm aí Guru Stotram. Guru Stotram é sempre bom a gente poder cantar, né? Deixa eu só pegar o meu, onde é que tá o meu livro? Pronto. A gente pode começar cantando Guru Stotram. Quem tem Cânticos e Versos pode usar, né? Do Vidyamandir. Tem no livro de Puja do Vidyamandir também, então dá para ler, né? Dá para acompanhar. Quem não tiver, tudo bem, só acompanha ouvindo, também não tem problema. Ok, então vamos lá. Akhanda mandalakaram vyaptam yena characharam tatpadam darshitam yena tasmai shri gurave namaha ajnanatimmirandhasya jnananjanashalakaya chakshurunmilitam yena tasmai shri gurave namaha Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Gurureva Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha Sthavaram Jangamam Vyaptam Yat Kinchit Sacharacharam Tadpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Chinmayam Vyapiyat Sarvam Trailokyam Sacharacharam Tadpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sarvashruti Shiroratna Virajita Padambujaha Vedantam Bhuja Suryo Yaha Tasmai Shri Gurave Namaha Chaitanya Shashvata Shantaha Vyomatito Niranjanaha Bindunada Kalatitaha Tasmai Shri Gurave Namaha Jnana Shakti Samarudhaha Tattvamala Vibhushitaha Bhukti Mukti Pradata Cha Tasmai Shri Gurave Namaha Aneka Janma Samprapta Karma Bandha Vidahine Atmajnana Pradanena
Tasmai Shri Gurave Namaha. Shoshanam Bhavasindhuscha Jñāpanam Sarasampadaha Guruh Padodakam Samyak Tasmai Shri Gurave Namaha. Na Gururadhikam Tattvam Na Gururadhikam Tapaha Tattvajñānāt param nāsti Tasmai Shri Gurave Namaha. Mannāta Shri Jagannāthaha Madguru Shri Jagadguruhu Madatma Sarvabhutātma Tasmai Shri Gurave Namaha. Gururadiranadischa Guruh Paramadaivatam Guruh Parataram Nasti Tasmai Shri Gurave Namaha. Tvameva Mata Chapita Tvameva Tvameva Bandhuscha Sakha Tvameva Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. Então, sempre bom começar. A gente sempre começa tudo saudando o Guru. Mesmo quando a gente faz numa aula, quando a gente não canta Guru Stotram, ainda assim a gente está saudando o Guru, né? Seja com canto, né? Shruti Smriti Purananam, a gente está saudando o Guru. Ou então, Om Shri Gurubhyo Namaha. Ponto. Tá bom. Om Shri Gurubhyo Namaha, saudações aos mestres. Guru Stotram, ele diz no final de cada verso, Tasmai Shri Gurave Namaha, saudações a esse, Shri Gurave, Gurave está no singular, então é o meu mestre, na verdade está saudando o nosso mestre, que nunca é só o nosso mestre, porque afinal de contas, o nosso mestre aprendeu de quem? Do mestre dele, então a gente tem que saudar o mestre dele também, e o mestre dele, e o mestre dele, quer dizer, a gente saúda a linhagem de mestres, até Dakshinamurti, que é o primeiro mestre, Shiva na forma do primeiro mestre, que é o conhecimento em si, através do meu mestre, por isso que é tão importante. Realmente a gente tem que saudar o mestre. Então, o Guru Stotram é realmente um canto muito bonito, né? Além de ser bonito, ele é significativo por isso, né? Ele realmente traz essa importância, revela pra gente a importância do mestre. Sem mestre a gente não tem ensinamento. Então é sempre muito bom começar com ele. E aí então hoje a gente então faz a celebração na finalidade do final do ano, que também é a celebração do início do novo ano, ainda que não estejamos ainda em 2024, mas é o final. Então a gente celebra o final do ano e já abre passagem para o próximo. Pelo menos em termos das aulas, é claro, porque a celebração de fato é só dia 31, né? Mas a gente já faz o nosso encerramento do ano hoje. E na verdade, quando a gente fala de ciclo, mas aí é só uma data, por convenção, se termina o ano dia 31 de dezembro. Podia terminar em outro momento, e é verdade. A gente tem vários inícios de anos, se a gente for parar para pensar, dependendo do calendário. A gente tem o equinócio de primavera, né, que na verdade é primavera no hemisfério norte, que é outono no hemisfério sul. É um marco, né, quando o Sol entra no signo de Áries. É um marco astrológico. Tem o início de ano hindu, né, o início do ano em Tamil Nadu, início de ano no norte da Índia. Tem vários inícios de ano. Cada calendário vai ter um marco inicial. Na verdade, o calendário só aponta uma contagem de tempo de um ano. E um ano é cíclico, o ano se repete, porque é natural. O ano, na verdade, reflete o movimento circular da Terra em torno do Sol. Circular, entre aspas, né? Porque é relativamente circular. Mas é cíclico. Então, a gente tem um ciclo. E o ciclo, os Vedas falam o tempo todo sobre ciclos. O universo inteiro é cíclico. Tudo, na verdade, é cíclico, dentro da visão védica. Tudo tem início, meio e fim, e depois de início, meio e fim de novo. Então é cíclico. Qualquer marco de passagem de um ciclo para os Vedas é um momento auspicioso, não importa quando seja. É uma definição, claro que é uma definição. Quando é que começa o tempo, quando termina o tempo? Não tem um marco. A gente escolhe o marco. Mas quando a gente define um marco, a gente está fazendo duas coisas. A gente está marcando o início e o fim, que são momentos auspiciosos, e ao mesmo tempo a gente está delimitando o que é o ciclo. E aí o ciclo está fechado, porque a gente marcou o que é. Começa aqui, termina aqui, pum, a gente tem um círculo.
um círculo, que é ciclo na verdade, mas é um círculo, não deixa de ser. Se a gente for desenhar um círculo. E o círculo, na verdade, é isso. Né? E, na verdade, ele é infinito, não tem início, não tem fim, mas a gente marca um início e um fim para a gente poder contar. E aí a gente começa de novo, e de novo, e de novo. E isso reflete a natureza mutável do universo, que é assim. O universo inteiro é mutável, sempre vai ser assim. Quando a gente marca o início de um ciclo, a gente celebra o ciclo que já foi e a gente abre caminho para o novo ciclo que vai vir. E aí, quando a gente faz isso, a gente traz Ishvara em mente. Essa que é a ideia dos Vedas. Em qualquer marco de passagem, a gente traz Ishvara em mente. E por que vai trazer Ishvara em mente? Para a gente poder celebrar esse ciclo que foi e o ciclo que vai vir. Na verdade, o ciclo enquanto uma unidade é Ishvara, na forma daquela unidade, na forma daquela unidade de tempo, que pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser uma vida, sei lá, mas é um ciclo. Pode ser uma temporada, né? Eu passei aqui tantos anos trabalhando nesse lugar, eu vou sair, eu tenho que fazer uma despedida. A despedida é um marco. Eu vou fazendo aniversário, é um marco. Qualquer marco, dentro da visão védica, a gente pode fazer uma celebração civil. 31 de dezembro é uma celebração civil que a gente faz. É social, todo mundo se encontra em algum lugar e aí comemora com fogo de artifício, deseja tudo de bom, pula 7 ondinhas, faz um monte de coisa. Não necessariamente tem um caráter religioso. Pode ter, pode não ter. Né? Dentro da tradição védica, qualquer marco a gente traz Ishvara em mente. Para a gente poder aproveitar a oportunidade, para reconhecer o ciclo como Ishvara, e o ciclo forma uma unidade. Diz que o universo inteiro está dentro do período de um ano. Né? Nos mitos de criação é dito isso. Brahma criou o universo, ele entrou dentro do universo como um ovo e ficou dentro desse ovo chocando durante um ano. Chocando de dentro, que é uma coisa incrível. Né? Por que ele ficou um ano e depois de um ano ele rompe a casca e aí o universo se manifesta? Porque um ano é um ciclo. Um ano forma um milênio. Se você contar, são 1000 anos. Então, todo o tempo está dentro, simbolicamente, dentro de um ano. Um ano, portanto, é uma unidade que inclui todo o tempo potencialmente. Essa aqui é a lógica. Então, ele fica um ano chocando, quer dizer, todo o tempo está dentro de um ano. E aí, num ano, é um ciclo. E aí, são vários anos, são vários ciclos. Mas qual a diferença de um e infinito? O ciclo é o ciclo. Ishvara é inteirinho na forma de um ano. Então, é muito auspicioso você considerar o ciclo como Ishvara, o tempo como Ishvara, e ao mesmo tempo se aproveitar esse marco de virada, você traz Ishvara para pensar em tudo que já foi, e aí que coisa maravilhosa, é uma benção. A gente faz um Namaskaram para Ishvara na forma de todas as bênçãos do ano. E ao mesmo tempo a gente pede as bênçãos de Ishvara para o próximo ano, e aí o próximo ano se torna auspicioso. A gente traz auspiciosidade quando traz Ishvara. A gente se prepara também internamente para a mudança, porque a gente faz isso que é um rito, o rito é o rito de passagem, não é à toa. A gente internamente, psicologicamente tem um efeito também. Agora, eu virei a página. O ano passado ficou passado, agora eu me preparo para o ano novo ano que está vindo, e aí então eu trago uma maturidade. Por quê? Porque agora eu sou outro, eu sou eu mesmo, mas dentro de um novo ciclo. O que eu vou fazer nesse ciclo? E aí, então, é um gatilho pra gente, né? Internamente, a gente faz essa mudança também. Então, é muito auspicioso a gente poder fazer uma celebração que seja uma coisa simples. A gente vai fazer uma coisa simples hoje, que, na verdade, vou falar um pouquinho, tem umas perguntas, e aí a gente vai fazer o Arati. Não é nada muito grande, nem um puja eu vou fazer, porque também não tem condição, depois de ontem, mesmo que eu quisesse fazer puja, não dá. Puja você deve fazer quando você está relativamente saudável. Eu estou melhor, mas eu não estou 100%. Então eu vou fazer um Arati, né, que tem equivalência de puja, mas é bem mais simples, não me desgasta tanto. Vai ser bom também. É mais curto também. Ok? Bom, então vale a pena a gente lembrar um pouco o que aconteceu esse ano, o que a gente fez esse ano, pelo menos em termos de aula. É sempre bom, já que a gente falou sobre ciclos, e a gente está fechando um ciclo. Esse ano foi bastante agitado, não foi só por conta do mestrado, né? Já estou aí fechando 4 anos e meio de licenciatura e mestrado em psicologia aqui em Portugal, o que é ótimo, estou adorando, mas por outro lado, cansa, né? Não é fácil. E aí com isso é claro que também muitos projetos com relação às aulas acabam ficando, porque eu não estou tendo condição de tocar. Então algumas coisas não estão andando, mas por outro lado, muitas coisas funcionaram, especialmente agora que eu estou no mestrado, estou no último período, no último semestre de mestrado, então estou com estágio. Aí danou-se, né? O estágio, estou fazendo estágio com crianças, né, por cima, né? Estou trabalhando com crianças, que está ótimo, só que cansa, criança cansa, né? Então a gente tem que estar preparado,
Voltei para natação para poder, né, ter um físico melhor. Mesmo assim, a gente fica doente à beça, porque encontrando um monte de criança não tem jeito, a gente pega um monte de coisa. É assim que é a vida, paciência. Mas, ainda assim, a gente conseguiu fazer bastante coisa esse ano. A gente conseguiu fazer, todo mês a gente tem o nosso intensivo mensal. Tiveram 2 meses que a gente não conseguiu fazer, abril e novembro. Novembro foi muita correria realmente, não teve condição. E abril também. Então foram 2 meses que a gente não conseguiu ter o nosso intensivo, mas os outros meses a gente teve. Foram 10 intensivos. Tiveram alguns temas, né? Karma, conhecimento e a visão hindu do pós-morte, a gente viu. O significado do casamento de Shiva e Parvati. O valor dos valores. Introdução ao simbolismo e mitologia na tradição védica. Os 4 Mahavakyas, que foi um sábado intensivo. Rishis e Rishikas, os primeiros mestres da tradição védica. As origens da civilização védica, da hipótese da invasão ariana, a decolonialidade. Introdução ao simbolismo... Não, esse aqui não. O nascimento de Ganesha e Devi, o feminino na tradição védica, que aconteceu também num sábado. E teve agora não está na lista, agora que eu vi, que a gente fez na semana passada, eu acho que foi semana passada, né? Acho que foi isso. Nossa, eu tô realmente... Eu não me lembro se foi semana passada, mas parece que faz tanto tempo, aconteceu tanta coisa na semana, que parece que faz um mês. Foi o Devas e Asuras, a luz e escuridão na tradição védica. Então foi esse último intensivo que a gente viu. Também a gente viu as turmas regulares de quarta e quinta-feira. Na quarta-feira a gente terminou no início do ano a gente terminou o Devi Mahabhagavata Purana. Então a gente começou no ano passado, a gente terminou esse ano. E aí a gente viu 3 cursos novos na turma de quarta-feira. Os ensinamentos do Ramayana, o simbolismo das Ashtalakshmi, lições védicas sobre as 8 riquezas, e por fim, Navadurga, o autoconhecimento no simbolismo das 9 Durgas, que a gente está terminando agora, na semana que vem. E na quinta-feira a gente não teve nenhum curso novo, porque a gente passou o ano inteiro vendo o Taittiriya Upanishad. E já vai longe, a gente ficou 1 ano e meio vendo o Taittiriya Upanishad, e que foi ótimo, eu achei maravilhoso, eu adoro o Taittiriya Upanishad, espero que tenham gostado também. É uma Upanishad linda, mas a gente se empolga porque é uma Upanishad muito bem comentada e muito detalhada. E aí a gente ficou muito tempo, 1 ano e meio, não esperava que fosse levar tanto tempo, mas levou. E tudo bem, eu não me importo, espero que os alunos não tenham se importado, porque vale a pena. Mas a gente está terminando também agora, semana que vem. A gente não conseguiu fazer a nossa turma de Puja esse ano, a gente tem feito todo ano, a gente tem aberto uma turma de Puja. Esse ano não foi possível, por conta também da situação do estágio, era para abrir em novembro. Novembro a gente não conseguiu nem fazer o intensivo, que dirá a turma de Puja, sem condições. E aí então, vamos ver, a previsão então é jogar para o próximo semestre, ainda que eu vou estar em estágio, Mas vamos ver o que a gente consegue no semestre que vem. Se não conseguir, a gente passa para o segundo semestre, fazer o quê? Mas eu espero conseguir no primeiro semestre abrir uma turma de Puja, que realmente as pessoas estão pedindo, tem demanda e afinal de contas é uma coisa muito boa. Puja é uma coisa realmente que é uma disciplina que vale muito a pena aprender a fazer. Então vamos ver se a gente consegue abrir. Também queria fazer abrir uma turma nova, uma turma regular nova. Impossível, né? De novo, né? Em novembro nem intensivo teve, um sábado não teve, que dirá abrir uma turma regular durante a semana, não foi possível, não vai ser possível até terminar o mestrado. Eu já cheguei a essa conclusão, semestre que vem também não dá. Mas eu queria muito abrir uma turma nova, até para a gente poder começar a Bhagavad Gita, né? Então fazer uma introdução, fazer algum texto básico, começar a Bhagavad Gita. Muitos anos que eu quero realmente pegar esse projeto de fazer a Bhagavad Gita e não tenho conseguido. Vamos ver se ano que vem a gente consegue, talvez no segundo semestre. Vamos ver como é que vai ser a agenda, tá? Mas enfim, são planos para o futuro. E além disso a gente fez nesse ano 11 cursos em parceria. Teve formação em Ayurveda, no Vida Veda. Eu não tenho formação em Ayurveda nenhuma, não dei aula de Ayurveda. Eu dei na formação em Ayurveda, a convite do Matheus Macedo, eu dei aula de Padartha Vijnana. Aí sim faz mais sentido, né? Eu não vou ficar falando de Ayurveda porque eu não tenho formação em Ayurveda. Mas Padartha Vijnana é a parte que fala sobre o conhecimento, fala sobre estrutura de pensamento, isso eu dei. 2 turmas, né? A gente terminou uma turma do ano passado e começou a turma desse ano. Dei uma aula sobre o tempo na visão védica, também no Vida Veda. Uma palestra na Conferência Mundial de Yoga e Ayurveda, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que é onde eu estou estudando. Na verdade, eu estou na Faculdade de Psicologia, mas a Faculdade de Letras é logo ali, é do outro lado da rua. E aí, a convite da Amayur, que é a associação aqui de Ayurveda de Portugal, eu fiz uma palestra lá. Palestra em Leiria, na Casa Bhumi, a convite da Cláudia Lage, sobre meditação. 2 cursos em Aveiro, na verdade Ilhavo, mas é perto de Aveiro, no Durga Yoga Shala, a convite da Beth Dias.
Um de introdução a Vedanta, outro sobre os 4 Mahavakyas, que também foi um intensivo que a gente deu. O curso em Caldas da Rainha no Viveka Yoga, a convite da Mafalda de Souza com Nirvana Shatkam. Aulas de introdução a Vedanta no curso de formação de Yoga, do Yogis Studio, a convite da Mari Mendes. Aulas sobre as origens da tradição védica e introdução ao simbolismo no curso de formação Yoga e Vedanta, do Bruno Jones e Leandro Castelo Branco. Nesse caso foram online esses dois. E o curso intensivo de setembro do nascimento de Ganesha, que foi no Vidya Mandir, então foi em parceria também, foi ótimo dar aula lá no Vidya Mandir de novo. E claro, a semana de Vedanta, que foi especialíssimo, né? Foi realmente o auge do ano passar na semana de Vedanta, que foi muito gratificante, realmente foi muito bom ver os alunos, muito bom ver todo mundo, a equipe do Vidya Mandir, claro, minha professora Glória Di, e uma semana tendo aula de Vedanta, estudando, dando aula, foi muito boa, realmente a semana de Vedanta foi maravilhosa. Tá? Foi bastante coisa, foi bom, né? Gostaria de ter feito mais, é evidente, mas impossível. E aí, tudo bem também, né? Eu acho que tá bom, né? Quem sabe depois a gente consegue fazer mais coisas quando as coisas começarem a ficar um pouco mais leves. Em janeiro a gente vai começar então dois cursos novos nas turmas regulares. A gente está fechando semana que vem então a aula de quarta-feira e de quinta-feira. E aí então, já em janeiro, a gente volta no início de janeiro, na primeira semana. A gente volta na quarta-feira, vai ter o ciclo de palestras. A gente tem feito isso nos últimos anos. Esse ano que a gente não fez, porque a gente estava no meio do curso, aí não tinha sentido. Mas em 2021 e 2020 a gente fez o ciclo de palestras e aí 2024 também. Na verdade é um mês, cada aula do ciclo, cada aula do curso vai ser um tema diferente, nada mais do que isso. Então cada aula vai ter um tema específico da tradição védica e aí pode se inscrever individualmente em um ou outro ou no mês inteiro e aí assiste como se fosse o curso regular, assiste inteiro. E aí em fevereiro a gente começa um curso regular de fato, né? E na quinta-feira a gente vai começar com um novo texto que é Aitareya Upanishad. A gente está na sequência das Upanishads já há alguns anos. E aí então a Upanishad da vez é Aitareya Upanishad, que vai ser, é uma Upanishad maravilhosa, mas é raro da gente ver na nossa tradição. A gente tem material, é evidente, mas a gente não tem nem a apostila, né? Nem no livro das Upanishads do Vidya Mandir, também não tem a Aitareya Upanishad, porque é muito difícil a gente ver, é realmente incomum. Então, vamos ter que produzir esse material, vai ser um bom momento para aproveitar e poder produzir esse material também, mas é um Upanishad incrível. A gente vai começar então em janeiro. E é isso. Ok? Antes da gente poder ir para as perguntas e para o Arati, eu pensei num tema que eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco, né? Que é, fiquei pensando o que eu poderia trazer em termos, já que a gente está fechando o satsanga, o que a gente pode falar nesse momento. E eu pensei muito sobre a importância de Ishvara. A gente sempre fala sobre a importância de Ishvara, mas especificamente a importância de Ishvara para ter uma mente saudável, para a gente poder ter uma mente mais tranquila, uma mente mais estável. A gente fala muito sobre Ishvara, da importância de Ishvara para Vedanta, que é fundamental, sem dúvida. Numa vida de Yoga e Vedanta, Ishvara faz diferença, mas faz muita diferença no dia a dia. Na verdade, esse é que é o ponto. A gente tem, especialmente hoje em dia está tudo tão confuso. Hoje em dia, quer dizer, na nossa sociedade moderna, a gente tem muita informação, a gente tem tudo muito rápido, é muita velocidade, é muita gente, é tudo demais. O Vata vai lá em cima, né? O nosso Vata dispara, e aí com o Vata alto a gente tem o medo, a gente fica inseguro, a gente tem uma noção de falta de controle e uma imprevisibilidade constante. O mundo já não é muito previsível, né? O que vem a seguir? A gente não tem exatamente certeza do que vai acontecer logo depois. Só que hoje em dia as incertezas estão muito maiores, porque está tudo muito... E aí é claro que a gente não fica bem, as pessoas não ficam bem. É claro que as pessoas vão ter crise de pânico, vão ter ansiedade, vão ter, né, o próprio PHDA aqui em Portugal, é TDA no Brasil. Isso é um problema de fazer formação em psicologia em outro país, né? Eu estou fazendo em Portugal e aí o que acontece é que é português, é a mesma coisa. Só que alguns termos técnicos mudam, né? Então, no Brasil a gente usa o termo transtorno, em Portugal se usa o termo perturbação. E aí, que é estranho, né? Para o brasileiro é meio estranho. Perturbação acho que é pior que transtorno. Para eles, transtorno é pior que perturbação. É assim, definição. E aí, o que a gente chama de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDA, né? Aqui eles chamam de PHDA.
perturbação de hiperatividade, de hiperatividade e déficit de atenção. Perdão. E aí não tem jeito, porque a gente vai acostumando, e aí PHDA, é TDA, eu sempre ouvi TDA, mas aqui não tem jeito, já trocou na minha cabeça PHDA, PDA, PHDA. Tanto faz, PHDA ou TDA, tanto faz. Mas é claro, né, se a gente for parar para analisar, é claro que tem coisas muito mais profundas, se a gente for olhar o próprio TDA, tem questões neurológicas, tudo muito bem. Mas o nosso dia a dia e o nosso ambiente não ajudam em nada. Porque é muita informação, é muito estímulo. A gente está muito hiperestimulado, as crianças estão muito hiperestimuladas. É muito difícil. Aí é claro que a criança vai ser diagnosticada com alguma coisa, porque o ambiente não está ajudando em nada. Quer dizer, a gente tem que mexer primeiro no ambiente. A gente tem que dar um jeito no ambiente para favorecer as crianças, independente de terem ou não terem, né, o PDH, né, PHDA ou TDA, tanto faz. Agora eu estou misturando as siglas, que é pior ainda. Independente de elas terem ou não terem, o fato é que o nosso ambiente não ajuda em nada, nem adultos nem crianças. Porque é muito estímulo. É claro que a gente não vai conseguir ter muita atenção às coisas, a gente vai distrair demais. O foco vai estar sempre nos estímulos externos, a gente não consegue olhar pra gente, não consegue vivenciar o nosso emocional, a gente não aprende, a gente não tem literacia emocional, a gente não tem educação emocional, não tem. A escola ensina muita coisa, que é muito importante, tudo muito bem, mas a gente não tem um espaço para aprender a lidar com a gente mesmo, um espaço para poder lidar com a nossa própria mente, não tem. E aí fica uma confusão. É claro que a gente vai ficar com uma cabeça confusa. E a gente vai ficar com medo, vai ficar com uma sensação de falta de controle. Porque tudo acontece e a gente não sabe para onde vai. E aí o medo dispara. É evidente que dispara. Então o que a gente pode fazer? É claro que a gente pode fazer muita coisa. Meditação é maravilhoso. A meditação ajuda muito. Né? Em psicologia tem várias linhas. Né? Eu estou seguindo a linha de TCC, que aqui na verdade não é TCC, né? A gente chama de CBT, que está em inglês, mas enfim, não, tanto faz. Que é cognitivo comportamental. Cognitivo comportamental eu tinha muito preconceito, eu mordi minha língua, porque no final das contas eu estou achando muito interessante. Eu tinha muitos preconceitos também com relação ao que era TCC. Mas o fato é que não tem meditação em TCC, mas se fala muito sobre mindfulness. Mindfulness utiliza muitas bases de meditação para poder ajudar a pessoa a lidar consigo mesmo, lidar com as emoções, acalmar a própria mente, observar, uma auto-observação. Não chega a ser meditação, é uma pena, porque afinal de contas tem tanta coisa a mais que a meditação pode oferecer, mas ainda assim é um recurso que é incomum com a meditação e vai ajudar psicologicamente, é claro que vai ajudar. Sentar para meditar é muito importante, numa vida de yoga a gente sempre fala, a meditação é fundamental, tem que ter meditação para a gente ajudar, para ajudar a gente mesmo a lidar com a gente, perceber o que acontece na nossa mente. E vai nos trazer uma certa calma também, porque organizando internamente o fluxo de pensamentos e emoções, a gente fica um pouco mais tranquilo, porque a gente dá vazão porque tem que vazar, porque tem que vazar é ótimo, a gente dá vazão para aquilo que tem que ter vazão, pronto. Também tem que vazar, né? Algumas coisas tem que vazar, mas tem que vir, para ir embora tem que vir, primeiro tem que vir para depois ir embora. É assim. Mas ao mesmo tempo, nos ajuda a perceber os movimentos da nossa mente. A gente ganha uma maestria sobre nós mesmos. Isso nos dá um certo comando. A meditação é muito importante. Yoga, Hatha Yoga é muito bom. Né? Mexer com o corpo, não só Hatha Yoga, qualquer forma de exercício é muito boa. Hatha Yoga em especial porque é uma prática meditativa também. Vai nos ajudar. No mínimo um exercício a gente tem que fazer. Tem que fazer, não tem jeito. Cada vez mais eu vejo a importância de fazer um exercício minimamente para poder dar conta do dia a dia. Tem que ser. Imagina, eu estou fazendo um monte de coisa na minha vida. Se eu não tiver um corpo que resista, eu vou ficar doente toda hora. Estou ficando. Mesmo me cuidando, estou ficando. Tem o detalhe extra, né, da exposição às várias crianças. Ok. Mas ainda assim o corpo tem que estar saudável. Se o corpo não estiver saudável, não aguenta. E a mente também não aguenta. Como que a gente fala tanto sobre emocional, né? E foca muito na mente, mas a gente tem que olhar também o emocional no corpo. A gente sente as emoções no corpo também, a gente tem sensações. Elas ficam, os nossos músculos reagem às emoções. Fica lá, né? É o Reich que fala sobre as couraças musculares. Estão ali, a emoção está lá. Se a gente não mexe no nosso corpo também, a gente não consegue manifestar. A gente precisa manifestar as coisas, manifestar a emoção, também mexendo no corpo, dá vazão, a gente tem que mexer. Então o exercício é bom, dispersar as energias também, acalmar, para a ansiedade é uma coisa importante, mexer o corpo, tem que sacudir, né? Então o exercício é bom, terapia é sempre muito bom, sem dúvida terapia é bom, agora mais ainda, terminando o mestrado em psicologia, eu fiz já muito terapia e fazendo o mestrado claramente, é muito bom, porque
É um método que vai ajudar a gente, de alguma maneira, a lidar com a gente mesmo. Se tiver incluído numa vida de yoga, psicoterapia vira yoga, claro que vira yoga. Tudo isso é bom. Dormir bem, suficientemente bem. Não é dormir, mas eu tenho que dormir 8 horas por dia. Não necessariamente, tem que ver o quanto você precisa. Mas dormir o suficiente faz toda a diferença. Se a gente não dorme o suficiente, a gente fica esgotado, a mente não processa o que tem que processar, a gente fica ansioso, é claro que fica ansioso. Fica nervoso, cansado, não dá conta, a gente tem que dormir suficientemente bem. Com uma qualidade de sono relativamente boa. Para a gente poder, no mínimo, ir para o sono profundo. A gente tem que poder ir no sono profundo. Se não vai no sono profundo, a mente não descansa. O corpo descansa, a mente não descansa. Quando a gente acorda, o corpo também não está descansado, porque a mente não descansou. Tem que ir para o sono profundo. Para ir no sono profundo, o ambiente tem que permitir a gente poder dormir minimamente bem. Um tanto. Comer suficientemente bem. Relativamente bem. Relativamente bem porque não dá para ser perfeito. Não vai dar mesmo. Né? Mas tem que ser. A gente tem que comer o suficiente para poder ter um corpo e uma mente saudáveis. Tudo isso faz diferença e é muito bom. Vai nos oferecer recursos psicológicos, recursos físicos. Vai nos oferecer uma certa estrutura. Uma certa rotina também vai fazer diferença. Porque nos dá uma previsibilidade, nos traz uma segurança. A vida também sem uma rotina mínima nos traz uma insegurança. Criança precisa muito disso. O adulto também. Na verdade, a gente fala tanto das crianças que precisam mais, é verdade. Mas o adulto precisa de alguma previsibilidade. Para, no mínimo, saber o que vai acontecer logo depois. Não dá para saber tudo. Mas um tanto eu consigo ver. Isso me dá uma certa segurança. Eu sei o que eu vou fazer amanhã. Eu sei o que eu vou fazer depois de amanhã. Dependendo das situações, vai mudar meu plano. Mas eu tenho um plano. E aí, ok, vamos seguindo o plano. E vamos mudando o plano de acordo com as situações. Alguma previsibilidade eu preciso ter para minha saúde mental. Senão, a gente se sente aflito, natural. Mas o que faz realmente diferença na vida? É Ishvara. Ishvara realmente faz toda a diferença na vida. Porque sem Ishvara, o que eu tenho em termos de mundo? Eu posso fazer um monte de coisa e tudo vai me ajudar, tudo isso vai me ajudar. Mas o mundo parece um caos. O universo parece um caos. Trazendo Ishvara, eu reconheço que existe uma ordem. As coisas não são um caos. Parece o caos, mas não são um caos. Eu não preciso estar no controle. E por que eu não preciso estar no controle? Porque a ordem dá conta de tudo do universo. Eu não tenho que controlar o universo. Eu tenho que fazer o que me cabe. E o resto deixa a ordem dar conta. Ela vai dar conta. Porque sempre deu. Sempre foi assim. Se a gente parar para analisar tudo na nossa vida, mas aconteceram momentos terríveis. Claro que aconteceram coisas terríveis na vida. Sempre acontecem coisas terríveis na vida de todo mundo. Terríveis. Mas a gente está aqui hoje. A gente passou por aquilo. O momento mudou. A gente passou por coisas maravilhosas também. Quer dizer, na hora da crise, tudo parece muito terrível. Porque está no momento da crise, a gente está tomado de crise. É evidente que as situações engolem a gente não está preparado. Mas elas passam. E a gente não se dá conta, no meio da crise, que a crise vai acabar. Por quê? Porque é cíclico, tudo é cíclico no universo, é evidente, tudo tem início, meio e fim. A crise vai acabar. Ponto. A situação terrível vai acabar. Vai passar. E só de pensar nisso, a gente não sabe quando vai, como vai, se vai ser de acordo com o que eu imagino que vai ser ou não. Eu não sei de nada disso, mas eu não preciso saber para entender que vai acabar. A pessoa estava passando mal ontem. Horrível. Realmente chega uma hora que você fica... A gente ficou na cama, coitado de nós. A gente ficou na cama durante muitas horas. A gente foi dormir muito... Passou. Fomos deitar, 8 horas da noite, a gente deitou e ficou, porque não tinha o que fazer. E foi. Até as 10 da manhã. A gente acordou de madrugada com fome, comemos, voltamos a dormir. A gente passou muito mal. Sei lá o que foi. Não sei se foi alguma coisa que a gente comeu, se foi uma virose. Eu não tenho ideia. Mas a gente passou muito mal, muito mal. E aí no meio do passar mal, a cabeça não pensa direito, o corpo não está agindo, está tudo terrível, tudo muito ruim. A gente fica mal, claro que a gente fica mal. É uma tristeza, é terrível. Não importa como é que vai ser, vai acabar. Vai acabar. De uma maneira ou de outra vai acabar. Se precisar, vai no hospital, mas vai acabar. De uma maneira ou de outra vai passar. Então, a gente não sabe como vai passar, mas vai passar. Se a gente está no meio de uma crise, a gente pode não saber exatamente como é que vai ser o desfecho, mas ela vai mudar para uma outra coisa. É evidente que ela vai. E isso é um fato. Porque assim é o universo. E só de pensar nisso, já nos dá um espaço interno para a gente poder ver, tá bom, se vai passar, ok. Então, não vai ficar assim para sempre. Como é que eu faço para lidar então com o que está agora? Ok. E aí a gente ganha uma objetividade. E esse aqui é o ponto. A objetividade de perceber que as coisas vêm e vão, ponto. Isso faz toda a diferença. E entender que as coisas vêm e vão dentro de uma ordem, que eu posso não entender, eu posso não concordar, eu posso não gostar, não importa.
eu posso nem alcançar de fato como que ela opera, porque a gente não tem como saber tudo mesmo. Ishvara é Ishvara, é cósmico, a gente não vai conseguir entender tudo. Mas eu não preciso entender, eu só tenho que saber que tem uma ordem, que as coisas vão mudar e tá tudo certo, ponto. E aí sim eu vejo qual é o meu lugar diante disso tudo. Essa é a diferença. Tá? A gente está passando agora, já que estamos no final do ano tem retrospectiva do ano, sempre tem. Retrospectiva 2023, aí é um monte de desgraça. Tem coisas maravilhosas também, mas a gente vai lembrando das coisas terríveis que aconteceram. Aconteceram muitas coisas terríveis. Os noticiários não ajudam. A gente está hoje em dia, atualmente, a gente está com 2 grandes guerras acontecendo. A possibilidade de uma guerra mundial não é descartada. Não é descartada. Convenhamos que não é. A gente saiu de uma pandemia recentemente, que foi terrível, né? Não foi esse ano, mas na verdade, a gente ainda está catando um cavaco aí dessa pandemia. Convenhamos que as coisas mudaram para sempre. Não tem jeito, de uma maneira ou de outra. A gente ainda está saindo de um período muito turbulento de pandemia, crise econômica, está acontecendo muita coisa terrível. Situação climática agora, está crítica. E aí agora, que bom, né? As nossas próximas notícias são maravilhosas, né? Estão dizendo, os próximos anos aí, a gente passou do limite que não tem volta. Vão ter refugiados climáticos, já estão dizendo, terrível, se a gente for focar só nisso. Caos, é claro que a gente vai ficar apavorado, Todo ano tem isso. Se a gente for parar pra pensar, não era isso, era outra coisa. Todo ano, na retrospectiva, a gente vê coisas terríveis acontecendo. O noticiário todo dia traz coisas terríveis acontecendo. É assim. O mundo é muito grande, o mundo é muito vasto. Às vezes as crises são globais, às vezes não são. Mas mesmo quando não são globais, estão acontecendo crises locais. Às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo, porque a gente não chega nos nossos ouvidos. Mas está acontecendo. O tempo todo está acontecendo coisas terríveis. E ao mesmo tempo estão acontecendo coisas maravilhosas. É assim que é. Ao mesmo tempo, as coisas acontecem, maravilhosas e terríveis. Mas no momento de crise. A gente passou por várias crises. Crises terríveis, guerras. Já teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, um monte de guerra acontecendo. Isso não é novidade. Pandemia não é a primeira que a gente passou. Não é novidade. Quer dizer, individualmente a gente pode ter sido a primeira pandemia que a gente passou na vida. Mas a humanidade passou por isso outras vezes. Piores, muito piores. A gente passou. Então são coisas que acontecem, terríveis, mas acontecem. E aí é uma coisa interessante, porque quando a gente fala muito sobre psicologia, quando fala sobre crianças, em especial quando a gente fala em grupos de crianças, na escola, é muito interessante porque a gente dá muita atenção para a criança quando a criança está fazendo a coisa errada. A coisa indesejável. Ela está perturbando a aula, ela está gritando, ela está fazendo aquilo que não é algo positivo. E a gente vai lá e chama a atenção da criança. Mas quando a criança está fazendo uma coisa adequada, a gente também não chama a atenção, a gente não fala com ela. O que ela aprende com isso? Ela aprende que ela consegue atenção quando ela faz a coisa terrível, e não quando ela faz a coisa direita, o esperado. Então a gente tem que poder fazer um equilíbrio disso. É isso que a gente aprende. Eu estou fazendo uma formação que tem a ver com educação, mas tem a ver com psicologia, né? Uma formação de psicologia, mas com criança, em paralelo ao estágio. E aí, quer dizer, dentro do estágio. E aí uma das coisas é essa, né? Se você chamar a atenção dentro de um período de tempo, o quanto você chamar a atenção da criança, você tem que fazer o dobro de elogio. Ponto. É assim que tem que ser. Porque senão ela vai aprender de maneira ao contrário. Ela vai aprender que ela ganha atenção quando ela faz aquilo que é terrível. E aí a gente está educando o quê? Não funciona. Você está reforçando justamente aquela atitude que a gente não quer que a criança tenha. Que não é boa, não é saudável, não é adaptativa. Então, da mesma maneira a gente só vê notícias terríveis, só vê as coisas horrorosas que estão acontecendo no mundo. É claro que a gente vai ficar apavorado. A gente tem que poder reconhecer que existe o resto. E cadê as coisas maravilhosas? Não tem nenhuma notícia urgente para poder, urgente aqui, plantão, trazendo notícia positiva. É raríssimo isso acontecer. Por quê? Porque ninguém está preocupado, está todo mundo preocupado com as desgraças. Ganha-se muita audiência falando das desgraças. Não se ganha audiência falando das notícias agradáveis. A gente tem que entender que elas estão acontecendo também. Às vezes está tudo mais terrível do que melhor, do que maravilhoso. Às vezes está tudo mais maravilhoso que terrível. E esses são os ciclos. Vão ter coisas maravilhosas e terríveis ao mesmo tempo, às vezes mais, às vezes menos. A gente passa por eles. Isso é Ishvara. A gente passa por tudo isso. Quando a gente olha para isso a partir do ponto de vista de Ishvara, aí, trazendo Ishvara na nossa mente, aí a gente vê com uma outra perspectiva realmente. Não é justificando, a gente não pode justificar, nem minimizar e nem romantizar tragédia. O que está acontecendo é uma coisa terrível, lá na Palestina é terrível, é uma tragédia.
Mas a gente não vai olhar, mas tem que ver então que isso é fruto de ação das pessoas. Claro que é fruto da ação das pessoas. De acordo com os Vedas, tudo que acontece é fruto de ação das pessoas. Mas daí você romantizar e dizer assim, não, tá tudo certo, é porque tem que acontecer mesmo um expurgo. Não tem que acontecer expurgo. É uma coisa horrorosa que está acontecendo. Não dá para, né, de alguma maneira, concordar ou romantizar a guerra, a pandemia. Não dá para romantizar. É colocar num lugar de... O que significa colocar dentro da ordem? Está acontecendo. Ponto. É isso que está acontecendo. É um fato que está acontecendo. É inegável que está acontecendo. E se está acontecendo, tá bom, eu aceito que esteja acontecendo. Não gosto, não concordo, gostaria que não estivesse, mas não importa, está acontecendo. Qual é o meu lugar diante disso? Isso é acomodar. Teve um início, vai ter um fim. Tem antecedentes que levaram a isso. Isso a gente tem que entender. Nada é à toa, nada é do nada. É evidente que uma guerra acontecendo na Palestina, uma guerra acontecendo na Ucrânia e outras que estão acontecendo, a gente nem vê. Estão acontecendo. E é evidente que tem um antecedente e é claro que vai ter um desfecho depois. É muito pouco a gente resolver assumir um lado, simplesmente. É muito pouco. Porque é muito mais complexo. Agora, a gente tem que saber, a gente tem que reconhecer que estão acontecendo sofrimentos, estão acontecendo coisas terríveis. Mas tudo isso está dentro de uma ordem de Ishvara. Então não é romantizar. Não é olhar e falar, não, tudo bem então, porque é Ishvara, então está tudo bem. Não está tudo bem. É terrível. Mas está na ordem de Ishvara. E aí a gente vê o que a gente pode fazer. O que pode ser feito? O que eu posso fazer? Eu não posso fazer muita coisa com relação ao que está acontecendo na guerra na Palestina ou na Ucrânia, individualmente. A gente pode fazer muito pouco. Se a gente pode fazer alguma coisa, a gente faz. A gente pode fazer com relação a outras situações. Como que a gente se posiciona diante de uma situação? Como é que a gente se posiciona? O que a gente pode fazer externamente e internamente? Como é que me impacta? Por que me impacta? Então as situações chegam, elas vêm. O que vem para mim hoje é o que a gente tem para trabalhar. Ponto. Não é como eu gostaria. Não adianta ficar pensando como eu gostaria, porque não é. Então isso é que é a objetividade que a gente ganha quando a gente pensa em Ishvara. As coisas vêm dentro de uma ordem. Veio para mim agora. Agora tá terrível, depois vai ficar melhor, depois vai ficar terrível de novo, depois vai ficar melhor de novo e tá tudo certo. Tá no momento do terrível. Então tá bom. Como é que eu lido com o terrível? Eu vou lá e lido. Tá maravilhoso, que bom. Como é que eu lido com o maravilhoso? Também a gente tem que lembrar de Ishvara nessa hora, porque é muito fácil. Também a gente esquece. A gente só pensa em Ishvara quando a gente precisa. Aí quando não precisa também, aí nem lembro. Não, vamos pensar em Ishvara também. Até porque é no momento que tá tudo maravilhoso que eu consigo me capacitar melhor e me preparar para o momento que vai vir de terrível. Porque vai vir. Não preciso ficar pensando nisso. Eu posso aproveitar o maravilhoso. Mas eu penso em Ishvara no maravilhoso. E não me iludo. Não me iludo. Eu usufruo o melhor possível do maravilhoso sem achar que o maravilhoso vai ser eterno. Porque não vai. Não vai ser. Então aproveita o maravilhoso. E esteja preparado para quando vier o terrível, eu lido com o terrível. E lido com o terrível e passo por ele. E depois tem outro maravilhoso, e depois tem outro terrível, e assim eu vivo a minha vida de maneira muito mais objetiva, muito mais clara e muito mais saudável mentalmente, é claro. Se eu tenho esse preparo interno, eu consigo estar muito mais presente na hora da situação. Eu consigo vivenciar, é claro que é uma situação terrível. Vai ser terrível, então é evidente que eu vou ter mais angústia, eu vou ter emoções, eu vou ter reações. Eu entendo que faz parte. Mas eu consigo estar mais preparado para lidar internamente também com o que vem para mim. Então, eu me preparo. E aí, me preparando com objetividade, eu lido. Eu diminuo minha ansiedade, eu diminuo o meu medo, eu diminuo minha necessidade de controle, porque eu sei que existe. Mesmo que eu não saiba o que vai acontecer, eu sei que está dentro da ordem. Shraddha. Eu confio nessa ordem, porque tem uma ordem. E aí, só isso já faz toda a diferença na vida. Vai fazer diferença com relação às minhas ações, em como eu lido com as situações, e aí eu posso contribuir muito mais, usufruir e contribuir muito mais, porque eu estou presente, eu não me perco nas minhas emoções, eu estou ali dentro de uma visão mais objetiva, e isso também vai me trazer uma certa paz, uma relativa paz interna, que vai fazer diferença não só na vida, mas sim vai fazer diferença na busca pelo autoconhecimento, Vedanta. Vedanta vai fazer sentido para uma pessoa que tem uma mente relativamente em paz. Relativamente em paz, porque, de novo, é impossível a gente ter uma mente totalmente em paz. A paz absoluta vem com o autoconhecimento. Eu sou a paz absoluta. Até lá, que minha mente esteja relativamente em paz. E Ishvara é fundamental para isso. Ok? Então é isso que eu queria dizer um pouquinho hoje. Aproveitar aí esse final de ano para trazer um pouquinho de Ishvara, que realmente faz toda a diferença no dia a dia, não só nas nossas disciplinas,
faz diferença no dia a dia, né? Para Vedanta, mas para aquilo que realmente a gente precisa fazer no dia a dia faz toda a diferença. Ok? Bom, eu pedi para as pessoas trazerem perguntas, eu não sei quem trouxe perguntas ao vivo, mas o ideal seria mandar por e-mail. Eu só recebi uma pergunta por e-mail, então eu respondo a pergunta por e-mail, não tem problema. E depois, tendo respondido essa pergunta, se tiverem perguntas para fazer ao vivo, eu posso responder. Se não tiverem perguntas, tudo bem, a gente vai direto para o Arati, tá? Então a pergunta que me mandaram foi a seguinte, eu vou ler. É uma pergunta sobre simbolismo, e é uma pergunta muito interessante, a resposta também é bem significativa. Há vários casais divinos na mitologia hindu. Shiva e Parvati, Brahma e Saraswati, Vishnu e Lakshmi. Esses são os 3 principais, mas realmente tem muito mais. Mas as histórias falam mais da vida em família de Shiva e Parvati, inclusive abordando seus filhos, Ganesha e Kartikeya, que também são deidades. Também são deidades relevantes na tradição hindu. Pouco se aborda sobre a vida familiar dos outros 2 casais. Por quê? Em relação a Brahma e Saraswati, as histórias falam sobre seus filhos, que são os primeiros seres humanos do universo, alguns sábios bem importantes. Realmente, são os Prajapatis. Na verdade, Saraswati nem está envolvida nisso, né? Porque, na verdade, nasce da mente do próprio Brahma. Então, quer dizer, enfim, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas é verdade, se fala sobre isso. Entretanto, nunca ouvi falar sobre os descendentes de Lakshmi e Vishnu. Existem? E se não existem, qual seria o motivo, segundo a mitologia? Lakshmi é a deusa da abundância, da beleza, protetora dos lares. Seria meio natural que fosse retratada como mãe. Isso é apenas uma curiosidade minha nessa seara do simbolismo. Se puder responder, então, agradeço. Realmente, a gente tem essa questão. Na verdade, todas as deidades, todos os casais divinos, são muitos casais divinos, os 3 principais são esses, Brahma e Saraswati, Vishnu e Lakshmi, Shiva e Parvati. Todas as Devis são vistas como mães divinas. Todas elas são mães. Perdão, todas elas são mães divinas. Mães do universo. Por quê? Porque, na verdade, o feminino é visto como Shakti. Shakti é Maya Shakti, o poder de manifestar o universo inteiro. Ela é reconhecida como mãe porque ela é a mãe do universo inteiro. Sem ela não existe universo. Então, todas elas são mães. Matrikas, né? A gente fala também dos grupos de Matrikas. Então, são as mães divinas. Mas, geralmente, Parvati aparece muito como mãe. Nos Vedas, Aditi aparece como mãe, a mãe dos Devas, os Adityas. Então, Aditi é a mãe dos Devas. Mas nas Puranas, quem aparece como mãe, quem assume esse lugar mesmo como mãe divina na mitologia, acaba sendo Parvati, porque ela acaba literalmente sendo mãe de Ganesha e Kartikeya, que são 2 deidades. Saraswati e Lakshmi realmente não aparecem com frequência como mães. Lakshmi, na verdade, em especial Lakshmi, realmente é bastante razoável se questionar por que Lakshmi, em especial, não aparece como mãe. Ela aparece como mãe, na verdade, quando a gente pensa em Ashtalakshmi, no grupo de 8 Lakshmis, são as 8 riquezas. Um dos aspectos é chamado Santana Lakshmi. Santana Lakshmi, ela é reconhecida como a riqueza na forma dos filhos, da descendência, o próprio poder criativo, a fertilidade. Santana Lakshmi é a riqueza na forma dos filhos. Então ela aparece como mãe, porque na verdade, quer dizer, a riqueza como filho, mas ela aparece como mãe e está segurando uma criança que é filho, né? Então Lakshmi aparece como mãe nesse sentido em especial. Mas, ainda assim, na mitologia, Vishnu e Lakshmi geralmente não aparecem com filhos. E é uma questão interessante. Nos Vedas e nas Puranas, Mahalakshmi, geralmente ela é chamada Lakshmi ou Shri. Nos Vedas aparece muito como Shri. E tanto nos Vedas quanto Mahabharata também, nas Puranas, é muito comum Lakshmi ou Shri serem mencionadas como mães, mas dentro de uma lista genealógica simbólica. Por exemplo, é uma coisa muito menos mitológica e muito mais, quer dizer, é simbólica, mas é muito menos mitológica. Por exemplo, o Mahabharata é descrito, isso aparece em outros lugares também, mas no Mahabharata é descrita a genealogia do Dharma e do Adharma. Quer dizer, eles são meio como que personificados ali. Mas não tem descrição nenhuma, não aparece como deidade, não aparece, são conceitos. Dharma e Adharma têm filhos, eles casam com várias esposas. E aí, o Adharma é dito, o Adharma se casa com Lakshmi. E aí o que acontece quando o Adharma se casa com Lakshmi, que é toda a riqueza? O filho é Darpa, a arrogância. Quer dizer, é muito mais para ensinar a gente o que acontece quando a nossa mente tomada de Adharma
o que acontece com ela diante da riqueza? É claro que ela vai se tornar arrogante, Darpa e arrogância. Então, é muito mais para ensinar essas relações do que realmente trazer uma genealogia literal. Mahalakshmi, então, tem um filho que é Darpa, arrogância. Tá, mas cadê? Cadê ele que não aparece? Então, é simbólico, tá? Mitologicamente falando, realmente ela não aparece como com filhos, geralmente. Qualquer casal divino, como eu disse, é reconhecido como sendo os pais do universo, tanto faz. Mas Lakshmi realmente não aparece como mãe, né? Não tem um filho, uma deidade que é o filho, Brahma e Saraswati também não. E isso tem uma explicação que a mitologia traz. A mitologia tem uma explicação que é uma história que justifica por que eles não têm filhos. É uma história muito conhecida, a gente já contou várias vezes ao longo desse ano em vários cursos, que é a história do nascimento de Kartikeya. Kartikeya é filho de Shiva e Parvati, que é meu queridinho, tá aqui atrás. Então é claro que a gente contou muitas vezes, porque eu não resisto também, quer dizer, além de ser uma história importante, aparece muito, eu também gosto muito. Mas na Shiva Purana conta que Shiva e Parvati, os devas queriam que nascesse um filho de Shiva para derrotar Taraka, o Asura Taraka, que era terrível, e que só ia ser destruído com o filho de Shiva. Shiva não tinha filhos ainda. E aí Shiva casou com Parvati, e aí ficaram em lua de mel durante muito tempo. Diz que Shiva, ele controla o próprio sêmen, né? Então, ele ficou muito tempo em lua de mel, aproveitando. Só que com isso não nasce um filho. E aí os devas ficaram muito angustiados, mandaram Agni, o fogo, para tentar resolver essa situação. A ideia na Shiva Purana tem mais detalhes da história. E na Shiva Purana, na versão da Shiva Purana, diz que Agni foi para lá para distrair Shiva. Porque distraindo Shiva, Shiva ia deixar sair o sêmen dele e aí Parvati ia engravidar. Esse aqui era o plano. Só que quando ele distrai Shiva, cai uma gota de sêmen. O sêmen de Shiva sai, só que não sai dentro de Parvati, cai no chão. E aí é um desperdício. Parvati fica furiosa. Na verdade, quando cai no chão, o universo inteiro começa a queimar, porque o sêmen de Shiva é o poder criativo de Shiva. Agni engole o sêmen. E Parvati fica furiosa pelos dois motivos. Primeiro que você interrompeu aqui a nossa lua de mel. Você me privou, os devas privaram a chance de eu engravidar. E vocês não confiaram em Shiva e Parvati. Nós somos Shiva e Shakti. E vocês não confiaram em Shiva e Shakti. Vocês interromperam. E ela, tão furiosa, porque ela não pôde engravidar, nessa hora ela amaldiçoa Agni. Você que engoliu o sêmen de Shiva, você agora vai devorar tudo. Por isso que o fogo devora todas as coisas. É por isso. Mas aí nessa hora ela amaldiçoa todas as esposas dos devas, as devis. E ela diz, nenhuma de vocês vai engravidar. Porque eu não engravidei. Por culpa dos seus maridos. Então vocês não vão mais engravidar. E aí, a partir daí, nenhuma Devi tem filhos. Nem Saraswati, nem Lakshmi, nem mais ninguém tem filhos. A própria Parvati, ela não engravida, o que é muito interessante. Ela tem 2 filhos. Kartikeya nasce do sêmen que Agni engoliu e depois vai embora. E aí esse sêmen acaba passando por várias deidades, né? Vai passar pelo rio Ganges, vai ficar ali na floresta de junco, tem toda uma história. Esse sêmen nasce, ele manifesta uma criança sozinho. Não engravida, Parvati não engravida. Depois, Kartikeya vira filho de Shiva e Parvati, é evidente. Mas ele nasce como sendo fruto do sêmen de Shiva sem entrar no útero de Parvati. E Ganesha, depois, quando nasce, Parvati também não pare. Ela não tem Ganesha no útero dela. Ela tira do pó que ela usa no banho, ela vai usando para tirar o óleo, e com esse pó ela faz o garoto e dá vida para Ganesha. E aí Ganesha nasce. Então Parvati também não engravida. Então, no final das contas, as Devis não engravidam. Esse é que é o ponto. Ainda que Parvati tenha 2 filhos, ela não tem um filho do próprio útero. Tá? Nenhuma delas realmente engravida. E isso é estranho, porque como é que pode ser? Devi é Shakti. Shakti é a mãe divina. E ao mesmo tempo não aparece as histórias das Devis grávidas. Em geral não aparece. E por que isso não aparece? Isso tem um significado simbólico evidente, que tem que ser entendido também. Tá? O casal divino, qualquer casal divino, representa Brahman e Maya Shakti, que são Ishvara. O que é Ishvara? Ishvara é Brahman, aquele ser livre de limitação, que não tem formas, mas através de Maya Shakti, o poder de Maya, o poder da ilusão, ele se manifesta na forma do universo. Então, o universo inteiro nada mais é do que Brahman na forma do universo, através desse poder de Maya. Aí a gente chama Brahman de Ishvara, aquele que é o criador, aquele que tudo mantém, aquele que tudo destrói. É verdade. Então, o universo é a manifestação desse casal divino. O casal divino é simbólico. Não são 2. Não é masculino e feminino. São o mesmo. Só tem Brahman. Mas através do seu poder, o universo se manifesta. Então, Ishvara, a gente reconhece Ishvara simbolicamente.
Uma das maneiras de meditar em Ishvara é na forma do casal divino, que na verdade não são dois. São aspectos diferentes do mesmo, só para a gente poder lembrar essa realidade sobre o universo, sobre o divino. Então, sem Maya Shakti, não tem universo. Por quê? Porque tudo que existe é Brahman, que não tem forma nenhuma. É devido a Maya Shakti que o universo inteiro se manifesta. Por isso que ela é a mãe divina. Todo o universo surge a partir de Maya Shakti. Ela é a mãe divina. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a criação do universo, ela não é de fato. A criação não é de fato. A criação do universo... Cadê meus potinhos? Estão guardados? Que absurdo. Faz muito tempo que eu não uso meus potinhos. A gente usa o exemplo do pote de barro constantemente porque ele é um ótimo exemplo. A gente diz que o pote de barro existe. É claro que ele existe, eu lido com ele. Mas o pote de barro está pendurado em barro. O que seria, na analogia, a gente teria duas coisas. Qual é a causa do pote? É o barro, mais o poder de manifestar a forma. No caso, o poder de manifestar a forma, a gente vai dizer... não vamos nem considerar. É bom considerar de outra... Vamos simplificar a nossa vida. O barro é a causa do pote. O barro é a causa do pote. É verdade. O barro é a causa do pote por quê? Porque sem barro não tem pote. Tá? O barro é a realidade do pote. O que o pote é de fato? É nada além de barro, ponto. Mas o barro assume a forma de pote. E aí eu vejo pote. Então a gente vai ter que dizer que tem duas causas. A causa básica é barro. É o que é a realidade do pote, sem o qual não tem pote. O pote está pendurado no barro. Mas além disso, a gente tem a forma. A capacidade de manifestar a forma é Maya Shakti. Porque a gente olha para o barro e ao invés de ver barro, a gente vê um pote. Que pote é esse? Onde é que está esse pote? O pote está na minha cabeça. O pote não existe aqui. O que existe aqui é só barro. Mas eu vejo no barro o pote e lido com o pote. Então, na verdade, existe uma mágica. Eu vejo esse barro na forma do pote. Por isso que é Maya. Maya é uma ilusão. É uma ilusão em que sentido? Não é que seja falso. É uma ilusão no sentido de que é aparente. É algo que é um efeito. É um efeito realmente. É uma ilusão nesse sentido. Eu vejo acontecer, mas não é exatamente isso que está lá. Não é exatamente. O que está lá é barro. Então isso é Maya Shakti. Devido a Maya, existe o pote, ponto. Então ela é a mãe divina. Só que ao mesmo tempo, esse pote foi construído de maneira ilusória. Não é que Maya criou um pote e aí pum, aparece agora então separado o pote. Não existe separado. Não tem como separar o pote do barro. Não tem como. Se eu tentar separar, na verdade eu quebro. Eu perdi a forma, mas o barro permanece. Onde é que está o pote sem barro? Não está, não existe. É uma ideia, é um conceito? Não existe. Então, o que a gente diz sobre o universo? O universo inteiro é só Brahman. Na forma do universo. Na forma do universo quer dizer que tem forma. Se tem forma, Maya Shakti. Eu estou vendo o mesmo Brahman à luz de Shakti. Eu coloco o óculos de Shakti, Maya. O óculos de Maya é isso. Através desse efeito, eu vejo o universo. Mas na verdade, tudo o que eu estou vendo, as pessoas às vezes dizem isso. Mas como é que eu posso enxergar Brahman? Você já enxerga Brahman. Tudo que você enxerga é nada além de Brahman. Só que você está pegando a forma. É como eu olhar para o pote e não reconhecer o barro. Você tem que olhar para o universo inteiro e ver que por detrás das formas, além das formas, sem precisar tirar a forma, tudo que você está vendo é o que a gente diz que é Brahman. Ponto final. Brahman é isso. Brahman é o que há. Ponto. Parece que Brahman cria o universo. A gente chama ele de Ishvara, o Criador. A gente só muda o nome, mas é Brahman. Só que Brahman, na verdade, não criou nada de fato. Ele não criou nada de fato. Porque não existe nada além de Brahman. Brahman não criou nada novo. Porque se existe alguma coisa nova, Brahman já não pode ser livre de limitação. Não tem como criar uma coisa nova. Ele não se transformou. Porque se ele se transformou, ele deixou de ser livre de limitação. Brahman é livre de limitação. Ele como que cria o universo sem criar. Como é que é isso? Ele cria um universo aparente. Sem criar porque ele é aparente. Parece que cria, parece que mantém, parece que destrói. Mas na verdade é tudo no nível relativo, no nível das formas. Fundamentalmente, Brahman não tem forma. Então, na verdade, do ponto de vista de Brahman, nunca teve universo. O universo é aparente. Então, por que as Devis, elas têm filhos, eventualmente? Parvati tem. O universo inteiro é o filho de Ishvara, Ishvara também, mas é o filho de Ishwari, né? O filho da mãe divina. Mas ainda assim elas não engravidam. Por quê? Porque não é de fato.
Não constrói o universo e depois pare o universo. O universo não está separado dela. O universo é ela. Parece diferente, parece que é um filho, mas na verdade é só ela, não tem nada além disso. Então, simbolicamente é interessante elas não engravidarem, as devas não engravidam, porque na verdade o produto não é absoluto, ele não é real, é um produto aparente. Esse aqui é o ensinamento. Tá claro? Muito bem. Então tá. Respondido? Deu para entender? Tá. Tem algumas perguntas, algumas coisas aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Não tem problema. A Mari tinha pensado em pedir para trazer, para você falar sobre trazer Ishvara em nossa vida. Cadê a Mari? Nem tô vendo a Mari. A Mari tá aí? Não. Bom, não sei se eu trouxe o respondido, você tinha pensado, mas foi. Que bom, que bom. Então, já estava antenada de alguma maneira, eu estava ali percebendo. Que bom. Vocês querem fazer alguma pergunta? Trazer alguma questão? Ada, pode perguntar. Oi, bom dia, professor. Tudo bom, Ada? Bom dia. Tudo bom. Da aula que o professor deu sobre Devi feminino, né? Sim, o intensivo, né? Boa. E aí depois, quando eu fui me dar conta das cinco virgens, né? Kunti, Mandodari, Draupadi, eu poderia considerar 5 arquétipos da vida feminina? Porque Kunti, ela engravida na adolescência, é o despertar da vida sexual. Uhum. Draupadi tem 5 maridos, né? Então os relacionamentos que a mulher tem com a figura do pai, irmão e tudo. Mandodari, ela vive uma relação e ela tem um caso esse conjugal, né? Ela vai, isso traz as consequências. Tara seria hoje uma mulher que é a CEO de uma empresa, que vai, que faz, que compra, vende, porque tem uma cabeça muito que funciona, né? O que é esperado de uma mulher hoje, moderna, né? Você está casada, você tem filho, você tem que ir trabalho, você faz, acontece. E a Halia é a mulher que já está com o marido com mais idade. O que isso representa, né, na vida de uma mulher? Poxa, eu ainda estou aqui e o meu marido já não anda no mesmo caminho. O que eu faço? Né? Então, quando eu fui pensar e falei, nossa, pode ser, né? Mas eu vou perguntar ao professor Patrick. A gente pode fazer, porque é aquilo que a gente diz sobre simbolismo. Para o simbolismo, o céu é o limite. Né? A gente sempre pode, porque é associativo. Então, faz sentido, a gente pode encaixar. Muitas coisas podem ser encaixadas. É claro que a gente não vai dizer que os Vedas dizem isso. Por quê? Porque é inclusive uma visão moderna, não faz sentido o Veda falar sobre isso. Agora, então a gente não vai dizer que é a visão védica, mas é evidente que encaixa muito bem no modelo recente, no modelo moderno. Então, é possível fazer uma conexão, se faz sentido, se o encaixe bate, o encaixe bateu. Né? Quando a gente fala sobre interpretação de simbolismo, a gente tem isso, a gente tem que ver esses vários níveis, por assim dizer. Tem um nível que é subjetivo, que é meu. É como bate em mim. E batendo em mim, não vai bater assim nos outros. Então, eu vejo Ganesha, eu lembro de não sei o quê, porque quando eu estava na Índia, tive uma experiência com Ganesha perto. É simbólico, é associativo, mas tem a ver com a minha experiência. E aí, eu posso compartilhar a minha experiência, por que não? Mas eu posso ver de uma maneira mais ampla, eu posso ter uma interpretação psicológica, né, junguiana sobre os mitos. Dá para fazer muita interpretação junguiana sobre os mitos. Védicos, claro que dá. Então, dependendo do foco, eu posso fazer uma interpretação antropológica, uma interpretação sociológica. Eu posso ter interpretações diferentes dos símbolos, dependendo do meu escopo, dependendo do que eu estou enquadrando. E aí vai funcionar. Se funcionar, está valendo. E eu vou ter a interpretação vedântica, a interpretação védica, né, que é o que a cultura diz e como reflete o ensinamento de Vedanta. Ok. Sabendo encaixar o que eu estou... por isso que é importante dizer o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma interpretação das 5 Kanyas, das 5 virgens da tradição védica, à luz dos 5 arquétipos femininos. Tá bom. Tá ótimo. Se você consegue fazer esse encaixe e funciona, é só explicitar o que está sendo feito. Explicitando o que está sendo feito,
o céu é o limite, a gente pode fazer muita coisa e faz sentido e a gente ganha com isso. Então é possível, é totalmente possível. É interessante colocar, né? Encaixa. É importante também ver uma coisa que é, até respondendo a questão anterior um pouco também, as Devis em si acabam muitas vezes não tendo filhos, devas, etc. Mas quando elas se manifestam na Terra, elas têm. As Devis, quando se manifestam, Mahalakshmi, ela se manifesta como avatara, geralmente quando tem Krishna, quando tem Rama, elas vêm também. São as esposas de Krishna, a esposa de Rama. E tem filhos, então na Terra elas têm filhos. O que elas acabam não tendo filhos é enquanto Devi. E aí isso tem esse significado simbólico. Também é importante, né? É uma coisa que eu esqueci de mencionar que valia a pena dizer, tá? Ok, você mencionou aí, eu não lembro quem mencionou no meio do Espontiacanias, e aí eu lembrei disso, mas enfim. Certo? Micheline, pode perguntar. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bom, Micheline? Diga lá. Bom dia aqui, né? Aí é boa tarde já, né? Aqui é boa tarde, pois é. Prazer. Eu sou nova, né? Uhum. Nesse mundo aqui e tal. Eu comecei ano passado. Eu tenho alguma visão desde 2019, mais ou menos. Eu gosto muito da cultura indiana, desde 18 anos, mais ou menos, de idade. Mas assim, agora eu estou aprofundando, né? Comecei com o Matheus no final do ano passado. Isso. E aí eu conheci, né? Mais ou menos eu comecei estudando com o Matheus. E eu quero ingressar, né, no estudo do Vedanta. Até passei com o Matheus faz uma semana, né? Em consulta com ele. E aí ele até me orientou que eu fizesse só o básico esse ano do Ayurveda e eu entrasse com você, né? No Vedanta, ficaria um ano pelo menos estudando Vedanta. E aí depois, aí eu vejo por fora, mas bem simples, né, a essência. E aí depois do outro ano eu faria a faculdade, né? Porque tenho muitas dúvidas assim, em relação a Deus, né? Em relação ao que eu sou, né? E eu acho que ele falou que eu concordo com isso. Seria muito bom eu estudar Vedanta, porque eu tenho perguntas muito pontuais, né? Só que assim, eu não sei muito como funciona, porque eu vejo que as pessoas no Instagram não falam muito, então eu não sei como se reportar às vezes. E é muito engraçado que quando você manda um e-mail pra mim, chega no outro dia, sabe? Parece que não é pra eu ir, sabe? É uma coisa assim. E a sua mulher colocou, eu sigo ela também, gosto muito, ela tem agora o curso, né, de biologia, né? Nutrição antropológica. E aí eu vi que o senhor vai começar as aulas no começo de janeiro já. E aí o senhor também falou agora durante essa aula agora que o senhor vai pretende começar o estudo com Bhagavad Gita no segundo semestre. E aí vamos ver, eu queria perguntar o que eu faço, porque eu tô meio perdida, sabe? Porque assim, eu tô meio cansada desse ano, estudado bastante Ayurveda e outras coisas junto. E eu já vou começar o ano, já nem mudar um tempo, assim, já vou começar com Vedanta, porque tá com a mente bem, né, aberta, tranquila, assim, que você poder, um mínimo, né, como você falou, tranquilo para poder absorver. E aí eu pensei, será que eu faço o curso do Divino primeiro, e aí recesso um pouco, e aí eu volto no segundo semestre, eu já começo com Vedanta, porque eu acho que tudo é muito sincronizado pra mim, sabe? E o senhor pode me orientar, por favor? Eu falo muito aqui. Não, tudo bem. São muitas oportunidades que estão aparecendo, na verdade, que é uma coisa muito boa, né? Quer dizer, são muitas coisas acontecendo. É claro, nem sempre a gente consegue dar conta de tudo. Então, a gente tem... Exatamente, a gente tem que ter, de alguma maneira, ver... se a gente conseguir fazer tudo, é ótimo, maravilhoso. Agora, se a gente não consegue, a gente vai ter que tentar ver... enfim, tentar de alguma maneira priorizar, né? Então, a gente vai ter no início desse ano, realmente, eu vou ter quarta-feira vão ser só palestras, né? Vai ser um ciclo de palestras, vão ser temas variados, mas são pontuais. Então, são 4 aulas de temas pontuais, não vão ter continuidade. E na quinta-feira que realmente vai começar o curso novo, que é da Aitareya Upanishad. A primeira aula da Aitareya Upanishad, ela é aberta.
você pode assistir, não tem problema nenhum. Então, enfim, se quiser se inscrever depois, aí pode se inscrever. A Aitareya Upanishad é possível, qualquer um pode entrar, né, na Aitareya Upanishad, mas ainda assim é um Upanishad. Nem todo mundo vai se sentir tão à vontade assim, porque as Upanishads são os textos originais, são muito profundos. Então, ele é bem objetivo, né, com relação ao ensinamento. Eu acho maravilhoso, é evidente, e de novo, qualquer pessoa pode assistir, não tem problema nenhum. Mas vale a pena, especialmente na primeira aula, sentir como é que é. Se ficar demais, espera um pouco mais, não tem problema, tá? A ideia de fazer uma outra turma era essa mesmo, era poder permitir um estudo meio que do início. É porque não tem início exatamente quando a gente fala de Vedanta. A gente pode formar um início se a gente quiser, mas na verdade não tem oficialmente um início. Então, já que a gente vai começar uma turma nova, a gente pega uns textos mais simples, mais definidos, Tattva-Bodha, que é introdutório, né? Quer dizer, na verdade, introdutório não é. Tattva-Bodha pode ser muito profundo também. Para a pessoa que estudou há muito tempo, Tattva-Bodha é muito profundo. Mas ele é bom para quem está começando porque ele define termos. Então, isso ajuda a gente a ter um vocabulário, um repertório depois. Ah, mas se eu não tiver o Tattva-Bodha, ele vai entrando de qualquer maneira. Então, não é crítico. A gente não precisa ter uma sequência específica de textos em Vedanta. Quando eu comecei a estudar Vedanta, eu entrei literalmente com um bonde andando ali. Quer dizer, literalmente não porque não era um bonde, mas foi quase isso. Porque, na verdade, eu caí de paraquedas numa aula de quinta-feira, turma de quinta-feira da professora Glória, do Vidya Mandir, e nem lembro qual era o capítulo, não sei se era o capítulo 8 da Bhagavad Gita, estava avançadíssimo. E aí eu fui, né? E aí é claro que vão ter dúvidas, porque você já está avançado, ela já explicou algumas coisas, mas o ensinamento, ele é cíclico, né? Ele se repete, ele próprio se repete. Então, a própria professora Glória, quando ela foi estudar no curso de 3 anos do Swami Dayananda, na década de 70, que é um curso formal, tem início, meio e fim, que é estruturado. Ela chegou no meio do curso, que é uma coisa interessantíssima. É claro que foi pior para ela, porque ela chegando no meio, ela perdeu o início, e aí foi difícil ela pegar, e ela teve que ficar para o segundo curso, e aí no segundo curso ela acabou assistindo, no final ela assistiu um curso e meio. Ela assistiu a segunda metade do primeiro curso e o segundo curso inteiro. E aí foi muito bom para ela. Mas então é possível começar no meio, onde quer que esteja. Dependendo do curso, dependendo do que for, fica muito difícil e aí não vale a pena. Ok, mas aí se conversa, tá? Então, a ideia de abrir uma turma nova era essa, poder permitir essa oportunidade de começar de algo mais simples para quem está começando poder aproveitar também. Tá? Mas eu não tenho previsão real de abrir, por isso, porque depende muito da agenda. E na turma de quinta-feira eu não vou fazer isso, porque a gente está na sequência das Upanishads, a gente quer chegar até o final, então vai levar ainda algum tempo. E aí, para abrir uma terceira turma regular, eu tenho que estudar com calma, a agenda tem que me favorecer. Então, o que eu sugiro enquanto isso? Se não quiser esperar a turma abrir, porque realmente, se tivesse uma data, eu podia dizer, não, dia tal começa, até lá espera, podia ser. Como eu não tenho previsão, e se não quiser esperar abrir essa turma, o que eu sugiro é isso, ver a questão da turma de quinta-feira, se for o caso, assistir a aula inaugural. As aulas de simbolismo sempre são muito mais suaves, porque ainda que tratam de Vedanta, é de maneira mais lúdica, né? Porque traz as histórias, traz a simbologia e tudo mais, então é mais leve, então fica um pouco mais fácil às vezes para poder acompanhar o estudo, né? Se não dá ainda para cair em Vedanta direto, o simbolismo é uma boa alternativa por enquanto. E os cursos intensivos, porque é uma vez por mês. Então, ainda que não tenha uma constância, uma regularidade, que é importante, ainda assim os intensivos vão introduzindo temas. E isso já vai preparando para depois um estudo regular. Então, isso é uma possibilidade. Tá? Se achar que vale a pena. Eu acho que eu conseguiria estudar, porque a introdução da Ayurveda, o Montes estruturou todo, não sei se os senhores sabem, mas ele estruturou todo o Riga Veda, né? Então, vai estar mais tranquilo. Então, o senhor acha que eu conseguiria estudar uma vez por semana, a Ayurveda uma vez por semana, na quinta-feira com o senhor, e com a Ludmila, a astrologia? Sim, o curso de astrologia, tem que ver, enfim, tem que ver a sua rotina, como é que funciona, claro, né? Eu acho que vale a pena tentar. E se não tiver funcional, tudo bem, pode voltar atrás também. Eu não acho que seja uma perda. Ah, mas aí eu acabei tendo que largar alguma coisa e isso é uma perda. Não, você tentou e aí você se adequa. Tem que ir tentando, né, e ver. O curso para ir testando, né? O curso da Ludmila, ele não é um curso regular, também tem isso. A Lud não tem um curso regular, né? É um curso que tem início, meio e fim. Então, você pode tentar fazer junto,
Ou então, uma vez feito o curso da LUD, que tem início, meio e fim, aí então inclui um curso regular depois. Né? É uma possibilidade. Eu acho que vale a pena ir testando. Né? Se o curso eu não lembro exatamente como é que é o curso da LUD, mas verifica quanto tempo você levaria com o curso da LUD, por exemplo. Se de repente valer a pena, faz o curso dela, e aí terminando o curso dela, aí começa um novo projeto. Também é uma possibilidade, né? Vai te ajudar de qualquer maneira, e aí você consegue abrir espaço depois para poder fazer um curso regular, já tendo sido feito. Mais aprofundado, né? Eu já pensei nisso, deixar o meu semestre um pouquinho mais leve, sabe? Porque se não foi tão pesado, né? E só que eu não queria sobrar a minha palavra, porque eu prezo muito pela palavra. Eu já estou falando com o senhor já há 3 meses. Não, mas não se preocupe com isso, não se preocupe. Eu vou. Isso também, aí vem o ensinamento sobre Ishvara que é tão bom. Tudo tem seu tempo. A gente tem que fazer o que a gente pode, né? E aí você vai sentindo. A oportunidade você vai ter de qualquer maneira, porque se depender de mim, os cursos continuam, se tudo correr bem, né? Então essa que é a ideia. Vai sentindo, vai vendo o que vai encaixando, vai tentando. Não deixa de tentar, que é importante. Mas se não for o momento, isso. Se não for o momento, aí você vai ajustando conforme o tempo vai passando, não tem problema. Eu tô no meio, eu tô no joelho da Veda, do Vedanta. Isso. Eu tô tendo com a Patrícia do Setuário, que ela tá falando sobre uma trabalho que a gente terminou agora, Boa. pra entrar no Bhagavad Gita. Muito bom. Mas assim, engraçado que passou no Bhagavad Gita agora. Bem no começo, quando começou a conversa de Krishna com Arjuna. Passou, eu creio que no problema lá deles. E aí eu pensei, assim, você falou agora da possibilidade, quem sabe, né? Eu pensei, tudo tem um motivo, positivo, né? Mas eu estou junto com vocês e ótimo. Aí eu falo bastante, porque as dúvidas são muitas e elas são novas, né? Então, eu tô... Não, mas é isso mesmo. Não se preocupe, tudo tem seu tempo, vai dar tempo, né? E não, isso é muito bem-vindo, não se preocupe. Aproveitando, inclusive, você mencionou o grupo do Telegram. O grupo do Telegram, é claro, quem quiser pode perguntar coisas, pode escrever lá, não tem problema. Geralmente acaba que eu li curso escrito. Geralmente o grupo do Telegram, porque tem isso, tem o grupo do Telegram e tem a comunidade associada, né? São duas coisas juntas, né? O Telegram tem essa funcionalidade. O grupo só eu posto, né? Então eu vou colocando ali, as pessoas só vêm. A maioria das pessoas só querem ver mesmo, e aí tudo bem. Mas tem a comunidade associada em que as pessoas participam. E aí é sempre bom, porque a gente vê outras pessoas falando, a gente pode colocar dúvida, a gente interage na comunidade, e é sempre muito bom. Geralmente as pessoas não interagem tanto, né? Como você bem reparou, geralmente as pessoas não interagem tanto. É assim, né? E tudo bem, elas podem interagir, esse aqui é um convite a todos interagirem, podem interagir à vontade, não tem problema nenhum. Mas é isso, eu acho que as pessoas acabam que na comunidade, elas ficam um pouco olhando. Aí eventualmente comentam alguma coisa, fazem um namaskaram, perguntam alguma coisa, mas é menos mesmo. Eu acho que é da natureza do grupo, né? Então... Mas pode perguntar, né? Porque mas pode. A gente pergunta muito, a gente fala muito, a pessoa fala muito, então é tudo muito, né? Não tem problema. Perguntas com relação, o que eu vou pedir é o seguinte, com relação a conteúdo, o conteúdo da aula, etc. Lá não é um bom canal. Por quê? Porque lá a gente está focando muito nas questões das celebrações dos festivais, né? Enfim. E aí a gente fala sobre os mantras, coloca alguma coisa. É claro que as pessoas vão perguntar, assim, sobre isso. Ah, mas e aí vai ter festival dia tal, será que no dia tal então eu posso fazer tal coisa? Geralmente é isso que as pessoas perguntam, porque acaba sendo o tema do grupo. Então não caberia, por exemplo, fazer uma pergunta sobre na aula de Vedanta teve tal coisa, eu tenho uma dúvida sobre Vedanta. Aí não vale tanta pena, porque não vai ser o melhor canal. Aí vale a pena aguardar, aí numa oportunidade como a de hoje, por exemplo, o Satsanga, pode perguntar, ou mandar por e-mail. No final de toda a aula, de qualquer maneira, eu sempre abro um pouco para perguntas, né? Então eventualmente perguntas. Aí é melhor fazer assim, perguntas mais específicas sobre Vedanta, sobre ensinamento, é melhor perguntar em outro canal. Mas lá perguntar qualquer coisa que tenha a ver com as celebrações, os festivais, as práticas que a gente sugere, são mais que bem-vindos. Perguntem e comentem também, né? Troquem experiências, é uma coisa positiva, tá? Assim, seja bem novata, eu sou bem-vinda, tudo bem, as pessoas aceitam, tudo bem, porque às vezes eu fico pensando, sabe o que está incomodando? Será que... Porque eu sou uma aluna que eu não era assim, eu sou muito tímida, na verdade, mas agora com 40 e poucos anos, eu pensei, não vai ficar quieta mais, se eu não perguntar, eu vou aprender.
né? Então, nesse sentido. Não, é isso. Tendo dúvidas com relação a conteúdos e tudo, aí é melhor realmente mandar por e-mail ou ter uma outra, ou enfim, nas aulas, no final da aula, alguma coisa assim. Mas lá pode, enfim, o que tiver no tema da vez, ou tiver um festival, tiver práticas específicas, as pessoas perguntam e comentam também, não tem problema nenhum, tá? Só eu tenho muita curiosidade, qual é o seu signo? Na astrologia tropical, eu sou ariano, eu sou do signo de Áries. Na védica, aí cai pra peixe. Né? Eu gosto muito de saber qual professor fala o signo dele, a gente não tem muito errado, viu? Nada, imagina. Tchau. Imagina. O Maurício perguntou alguma coisa aqui, né? Ah, tá. Aí, tá. Esse ano teve curso Valor dos Valores. Sim, a gente teve um intensivo do Valor dos Valores. Aí, se é possível adquirir a gravação do curso. É possível, tá? Por que eu digo é possível nesse tom? Porque, na verdade, a ideia, na verdade, era poder fazer... Isso é um dos projetos que eu estou, enfim, postergando, porque eu não estou tendo tempo. Era poder fazer realmente uma plataforma com cursos disponibilizados. A pessoa poderia entrar lá e se inscrever e ponto final. Ia ser muito mais prático para mim, muito mais prático para as pessoas. E aí estariam lá disponíveis para as pessoas poderem fazer depois. Só que eu não tenho braço, eu estou sem braço para fazer. Já é muito difícil fazer o site para o intensivo ou para o curso que está acontecendo. E aí eu não consegui ainda sentar e organizar. Eu tenho um acervo enorme de cursos, mas não tenho como disponibilizar os cursos. Eventualmente, de maneira pontual, eu consigo liberar. Mas eu não abro de maneira geral, porque se abrir, aí acabou-se, eu não vou dar conta. Tá? Então, querendo, manda por e-mail, eu tenho valor de valor, será que é possível? E aí tudo bem, Maurício, não tem problema, eu consigo fazer uma liberação. Mas eu não consigo fazer se ficar muita gente. Se as pessoas começarem a pedir pelos cursos anteriores demais, eu não vou dar vazão. Esse é que é o ponto. Então eu geralmente acabo não liberando. Né? O curso que a gente acabou de dar, o intensivo, eu sempre deixo um tempo a mais. Né? Inclusive esse curso de dezembro, que foi o Devas e Asuras, ele tá, eu acho que eu coloquei até o dia 22, até sexta-feira da semana que vem. A gravação. Quem quiser se inscrever, pode se inscrever. E aí depois eu desabilito. Né? Enfim, porque senão fica muito confuso administrar. Mas, eventualmente, conversando, a gente consegue ver o que faz, tá? Então não tem problema. E de vez em quando eu libero também, especialmente, o valor de valores não porque ele é um intensivo, mas alguns cursos, especialmente dos Navagrahas, né, que são os planetas, eventualmente eu pego e aí eu libero para as pessoas, durante o período tal tá liberado, quem quiser fazer a inscrição, faz a inscrição, e aí eu fiz isso acho que ano passado, né? E aí no final do curso tem uma aula extra ao vivo, para as pessoas poderem tirar dúvidas, falar alguma coisa. Mas não fica direto, porque realmente, se ficar tudo aberto direto, sem uma organização, sem uma estruturação, eu me lasco, tá? Então é por isso. Mas eventualmente a gente faz, não tem problema, tá? Tá claro? Tô falando isso aqui ia ficar gravado no YouTube, então cuidado, né? Saibam que é isso. Eu posso eventualmente fazer se for pontual, mas se ficar muito eu não vou conseguir. E aí eu vou ter que dizer que eu não consigo, tá? Então se eu disser para a pessoa, não consigo porque não está liberado, não pensem que é pessoal. É porque eu não estou dando conta. É só por isso, tá? Então deixa claro porque vai ficar público o vídeo, tá? Certo? Muito bem. Querem perguntar mais alguma coisa? Diga, Ana, pode perguntar. Então, fiquei pensando, se eu perguntar ou não, porque eu não sei se eu vou conseguir entender a resposta, porque estou bem no começo também. Mas vamos lá. Problema. Então, eu entendo Brahma, né? Acho que entendo Maia, e não querendo ser funcional, mas por que a questão de Ishvara e Brahman? Por que existe, quer dizer, por que tem que ter esse simbolismo das duas figuras? Para que é funcional, é verdadeiro? Por quê? Porque os dois nomes se diz, né? Eu entendo o Brahman, né? Eu não consigo entender os dois. Não consigo. Boa. A gente usa esses dois termos de maneira didática mesmo. Porque na verdade, Ishvara e Brahman é a mesma coisa. E nas Upanishads isso fica mais claro. Porque às vezes o Upanishad usa o termo Brahman para falar de Ishvara e o termo Ishvara para falar de Brahman. Ele mistura tudo. O próprio Sri Shankara no comentário de repente começa a usar o termo Brahman para poder falar de Ishvara. E aí a pessoa fica, mas isso aí não é Ishvara? Mas Ishvara é Brahman. Então qual é a diferença? Então, na verdade, é uma confusão comum e é natural essa dúvida. Qual é a diferença? Porque a gente usa os termos em contextos diferentes
mas é por uma questão didática, para a gente poder entender. Ishvara a gente está falando sempre a partir do ponto de vista do universo. Por isso que a gente usa o termo Ishvara. Ishvara é aquele que tudo governa. Se ele é aquele que tudo governa, então existe alguma coisa para ele governar. O que ele está governando? O universo. Então, eu uso o termo Ishvara, a ordem cósmica, é o funcionamento, e parará, e parará. Aí eu uso o termo Ishvara. Quando é que eu uso o termo Brahman? Para poder apontar que Ishvara, na forma do universo, Ishvara também é aparente. Na verdade, Ishvara também é aparente. Por quê? Porque verdadeiramente, quem é Ishvara? Eu quero saber quem é Ishvara. Eu vejo as formas de Ishvara. Na forma do universo, as várias capacidades. Mas qual é a natureza de Ishvara? A natureza de Ishvara é Brahman. Então, Ishvara é Brahman. Ponto. Só que Brahman é sem as formas. Ishvara é com as formas. Tá? Num certo momento, parece que são dois mesmo. Uma hora eu estou falando de Ishvara porque eu estou falando do universo e Karma Yoga, e aí como é que eu lido e faço uma oração e faço uma puja, etc. É muito prático. Mas uma outra hora a Vedanta está falando de Brahman, que é o livre de limitação, é o absoluto, que é a minha natureza. E Ishvara, qual é a relação? Aí a gente tem que juntar as relações. E isso faz parte do processo de ensinamento também. Tá? Ishvara, na verdade, é Brahman. Do ponto de vista de Maya, eu estou olhando com o óculos de Maya. Então, chega uma hora que a gente começa a usar os termos de maneira intercambiável. Mas até chegar a esse momento, eu tenho que entender como é intercambiável. Por isso que a gente separa. E aí parece que é muito diferente. Porque no início vai ser diferente mesmo, é natural. Porque a gente está usando os termos em contextos diferentes. Lá na frente a gente junta. E aí fica mais claro porque que ambos são o mesmo. Não tem diferença. Tá? Mas por que usa os termos separados? Para poder entender, isso a gente usa muito quando a gente está falando sobre a mente, sobre o nosso dia a dia, Karma Yoga. Então quando a gente está falando das disciplinas de Yoga, a gente está falando de Ishvara. Não tem sentido falar de Brahman quando a gente fala de Yoga. Tem sentido falar de Brahman quando a gente está falando de Vedanta, o ensinamento de fato. Yoga prepara para Vedanta. A gente fala tudo junto, né? Numa vida de Yoga e Vedanta, a gente fala, é a vida de Yoga e Vedanta. Mas Yoga prepara a gente para entender Vedanta. Então, estão os dois encaixadinhos ali. Em Yoga, a gente fala sobre preparação da mente. Então, a gente vai falar de Karma Yoga, vai falar de meditação, vai falar de devoção. Aí a gente não vai usar o termo Brahman, a gente vai usar o termo Ishvara. E em Vedanta, a gente vai usar o termo Brahman porque a gente está falando daquele que está além das formas. Brahman. E aí a gente vai fazer a conexão. Esse Ishvara que a gente o tempo todo meditou e focou ali numa prática de Yoga, numa vida de Yoga, quem é ele? É Brahman que a gente fala em Vedanta. Não tem diferença nenhuma. A gente tem que entender como que Ishvara é Brahman. Porque eu estou olhando além das formas. É Brahman como se estivesse vestido de universo. Quando a pessoa está vestida com uma máscara, ele assume um personagem. Aí eu uso o nome do personagem. Mas eu sei qual é o ator, eu uso o ator, o nome do ator. Tá clara a diferença? A gente vê uma pessoa lá, tem um ator lá, eu sei o nome do ator, é o nome. Mas quando ele se veste como um personagem, eu sei que é o mesmo ator vestido de personagem. Mas enquanto eu não sei quem é o ator, eu vou usar o nome do personagem? É mais ou menos isso que acontece com os termos Brahman e Ishvara. Deu para entender mais ou menos ou confundi mais? Professor Patrick, você explica muito bem, muito claro. Mas simplesmente eu não consegui pensar em alguma coisa que não está no universo, que seria Brahman. Porque tudo que eu penso, tudo que eu posso pensar está no universo. Então eu só penso em isso, eu vou ser sincera. Mas é isso mesmo. Tudo que você pode imaginar está no universo. É verdade, não tem nada fora. Não é que Brahman esteja fora do universo. A gente tem que fazer o caminho contrário. Todo o universo é só Brahman. Essa que é a chave. Na verdade, não é que Brahman esteja fora do universo. É porque, na verdade, o universo é Brahman. Uma vez me fizeram uma alegoria, tipo assim, você tá no jardim, sei lá, aí anoiteceu, fica tudo escuro, você não vê nada, é Brahman. Aí acende uma luz, é Ishvara. Tá certo isso? Não é que esteja errado. Eu diria que está um pouco incompleto. Por quê? Porque, bom, eu não vou te responder muito essa questão, porque seria muito mais informação do que é melhor. Não está errada, mas tem uma questão a mais aí, né? Enfim, em um outro momento, traz de novo essa pergunta. Quando você usa a alegoria do vaso e o barro, é isso? É isso. Vamos pensar assim, você está olhando para o pote, aí a gente diz, existe alguma coisa além do pote. Aí você fala, mas eu não consigo imaginar um barro além do pote.
Porque não é que ele esteja além de fato, fora do pote. Não é isso. Não está fora. O barro, na verdade, é a natureza do pote. O que é o pote? O pote é somente barro. Então, o barro está além do pote, mas não é que ele está fora do pote. Ele está além. Ele é a natureza. Então, é isso que a gente diz quando a gente diz que Brahman está além do universo. Não é que ele está fora do universo. É porque o universo é Brahman. Assim como o pote é barro. Nada além de barro. Então, o barro está além do pote. Mas não é que seja fora. Ele é a natureza do pote. Nesse exemplo seria isso. Eu posso chamar de pote ou eu posso chamar de barro. O pote é Ishvara, a forma. E o barro? O barro é a natureza do pote, Brahman. Ficou mais claro? Ficou. E na alegoria da cobra e da corda? Seria semelhante. A gente tem a corda, que seria Brahman. E o que é a cobra? A cobra é a forma que eu estou vendo. É um efeito manifesto. A gente chamaria de Ishvara. Ou do universo, né? Porque na verdade o que a gente vai dizer, o universo na verdade é nada além de Ishvara, né? Ele assume a forma do universo. Então o universo inteiro, porque a gente tem várias maneiras de falar. A gente pode falar que o universo inteiro é regido por Ishvara. É, porque ele é a ordem que governa o universo. Mas ele não governa de fora. Ele é a ordem e ele é o universo. Ele é tudo. Então no caso da cobra e da corda seria isso também. A corda seria Brahman, mas quando eu vejo a cobra, pum, eu estou vendo Ishvara na forma da cobra. Ishvara na forma do universo. A analogia é essa. Obrigada, professor. Oh. Às vezes a gente acaba também querendo dizer alguma coisa a mais, mas às vezes é melhor. Tá claro? Tá claro. Ótimo. Fechou. Então, por isso, às vezes a gente acaba dando mais informação para ajudar e atrapalha. Então, por isso que eu não quis colocar essa questão da luz e do escuro. Se eu fosse explicar, é claro que é interessante analisar, mas eu acho que nesse momento é melhor você ficar com o entendimento que você teve, que você entendeu. Se eu trouxer o outro, vai confundir mais. Num outro momento, você traz essa pergunta de novo. E aí eu te explico de uma outra forma. Vai ficar claro. Tá. Micheline está perguntando se Yoga e Vedanta é a mesma coisa ou se são separadas. Meditação é mindfulness, então o que é meditação? Tá, são duas perguntas separadas. Eu vou começar primeiro com mindfulness, que eu acho que vai ser mais fácil de dizer. Mindfulness, ele é uma prática que é semelhante à meditação. Por quê? Porque a gente foca na nossa respiração, a gente consegue acalmar a nossa mente. A mindfulness é uma técnica que usa de técnicas meditativas. Então, nesse sentido, ela é meditativa. Mas por que ela não é meditação? Porque a meditação vai além. O mindfulness ele é usado especificamente dentro de um contexto terapêutico. É para a pessoa poder acalmar a si mesmo, diminuir a ansiedade, acompanhar a respiração, ganhar uma capacidade de foco. Na verdade, a mindfulness vai dar tudo o que a meditação dá na primeira etapa. A meditação ela tem muitas etapas, a gente vai dizer, né? Dentro da meditação em Yoga e Vedanta, tá? Porque tem outras linhas de meditação, claro. Na nossa meditação, a gente entende que num primeiro momento, a prática meditativa vai ajudar a gente a focar a nossa mente e acalmar a nossa mente, relativamente, para poder eu conseguir me centrar em mim mesmo. Isso o Mindfulness vai trazer. Só que meditação não para nisso, esse é o ponto. Mindfulness a meditação tem o objetivo de isso aí prepara, isso é o preparo da meditação. Uma vez que você consegue, com a prática recorrente da meditação, você consegue ficar mais em si mesmo, mais calmo, mais concentrado, agora a gente vai aplicar o tema de meditação, que pode ser a meditação Ishvara, meditação nos vários aspectos do ensinamento, até chegar à contemplação do eu, que é a contemplação em Vedanta. Tá? Então tem várias meditações que a gente pode fazer. A parte preparatória seria o que Mindfulness aproveita no contexto terapêutico. Por isso que não é a mesma coisa nesse sentido, mas usa as mesmas técnicas com um objetivo inicial semelhante. Tá? E é muito bom, realmente é muito bom. Yoga e Vedanta são a mesma coisa ou são coisas separadas? Depende do contexto que a gente está usando o termo. A gente pode usar Yoga como sendo tudo. E aí vai incluir Vedanta e é claro que Yoga e Vedanta é a mesma coisa. Mas se a gente for olhar todo o contexto védico, né, o ensinamento védico, a gente pode dividir basicamente em dois grupos de estudo, né, em dois temas. Um tema que a gente chama de Yoga e um tema que a gente chama de Vedanta, que estão conectados. Um não existe sem o outro. Mas a gente pode didaticamente separar em dois temas, para a gente poder entender a função de cada um deles.
A função de yoga é preparar a minha mente para estudar Vedanta. Porque Vedanta precisa de um preparo. Yoga vai me ajudar a lidar com a minha mente. Então, por isso que a meditação está incluída, né? Então, eu observo a minha mente, eu lido com as minhas emoções, eu lido com as minhas escolhas no dia a dia, Karma Yoga. Então, Dharma, o que deve ser feito por mim, o meu lugar no mundo. Eu contemplo o todo, eu trago Ishvara, a devoção. Tudo isso é yoga. Só que tudo isso não é ainda autoconhecimento. Porque não fala da natureza do eu. Está falando de mim mesmo como indivíduo diante desse mundo que é regido por Ishvara. Então eu vou aprendendo a lidar comigo mesmo e com o mundo numa vida de yoga. E isso já faz toda a diferença. Vedanta não está mais preocupado com o que você vai fazer e como é que você vai lidar com isso. Yoga deu conta disso. Vedanta está preocupado com a natureza do eu. Qual é a natureza do eu? Qual é a natureza do universo? Que está além das formas. Então, Vedanta vai direto no autoconhecimento. Ponto. A pessoa que já vive uma vida de yoga, ela vai entender Vedanta. Uma pessoa que estuda Vedanta sem um contexto de vida de yoga, vai estudar e pode até entender, mas é intelectual, é uma coisa acadêmica. Estou estudando, mas eu não trago para a minha vida. Eu estou entendendo a lógica de Vedanta, mas eu não entendo. Porque o contexto de vida é necessário para eu poder entender yoga. A pessoa que só faz uma vida de yoga, faz várias disciplinas, mas não estuda Vedanta, vai ter um preparo. Só que está faltando um ensinamento. O ensinamento não vem do nada. Ele não vem só de sentar e meditar ou fazer uma puja. O ensinamento não aparece. Quer dizer, o autoconhecimento só vem passando pelo processo de ensinamento de Vedanta, que é sentar regularmente com um professor qualificado para estudar o ensinamento dentro da metodologia de ensino. A metodologia conduz à visão de ensinamento. A pessoa tem o autoconhecimento. Então as duas coisas fazem parte de uma vida de Yoga e Vedanta, a gente diz, uma vida védica. Um contexto de disciplina, algumas disciplinas a gente tem que fazer para preparar a nossa mente, tá? E aí vai variar, cada pessoa pode fazer uma ou outra disciplina, dependendo do seu contexto, né? Mas é uma vida de yoga, é isso. E dentro de uma vida de yoga a gente aplica o estudo de Vedanta, que é o principal para a gente poder ter o autoconhecimento. Por isso que a gente separa didaticamente. Mas é isso, são dois aspectos de uma vida de yoga e Vedanta, uma vida védica. Um não pode ficar sem o outro para ter o autoconhecimento. Esse é o ponto, tá? Ok? Mais alguma pergunta? Então tá, então podemos ir para o nosso área, que também já estamos bem avançados na hora. A gente só vai fazer um área que é bem simples, coisa bem simples. E a gente então encerra, tá? Deixa eu pensar como é que eu vou fazer. Eu acho que eu vou tirar o microfone. Acho que eu vou fazer isso. Vocês conseguem me ouvir ainda? Conseguem ouvir bem? Tá, tirei daqui e coloquei na base, que eu consigo ficar em pé. Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Shuklambaradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighnopashantaye. Om Shri Mahaganapataye Namaha. Om Om Shri Kumaraya Namaha. Om
Saraswatyai Namaha. Om Shri Medha Dakshinamurtaye Namaha. Om Shanmukhaya Namaha. Om Shri Krishnaya Namaha. Om Shri Radhayai Namaha. Om Durgayai Namaha. Om Shri Nubhyo Namaha. Natatra suryo bhati na chandra tarakam nema vidyuto bhanti kuto yamasmihi tameva bhantamanubhati sarvam tasya bhasa sarvamidam vidhati. Com a mão e traz no olho. Yani kani japapani janmantara kritani cha tani tani vinashyantu pradakshina pade pade tava tattvam na janami kidrishosi maheshwara yadrishosi mahadeva tadrishaya namo namaha pradakshina namaskaram samarpayami. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Shanti Shanti Shanti. Harihi Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Então, foi um Arati, rapidinho, o Arati é bem rapidinho. E aí com isso então a gente consegue, terminamos o nosso satsanga. Fico muito contente que vocês puderam estar aqui não só hoje, né, mas enfim, no ano inteiro, né, eu falei tantos cursos que a gente acabou dando e em parceria também. Então realmente eu agradeço aos alunos, a vocês que estão assistindo às aulas, que continuam assistindo. E também aos parceiros, né, que de alguma maneira, enfim, permitem também os cursos acontecerem, não só os cursos que eu faço, mas os cursos em parceria acontecem por conta dos parceiros e dos alunos que frequentam esses lugares, né? Então, eu agradeço muito. Eu sempre digo que, é claro que a gente sempre agradece ao professor, porque afinal de contas, sem professor não tem ensinamento, mas ao mesmo tempo, a gente agradece também, né? Os professores também agradecem aos alunos, porque senão a gente não consegue falar e é tão bom falar sobre isso, né? É bom pra gente falar sobre isso, né? É maravilhoso, essa tradição nos fez tão bem e nos abençoa tanto, que a gente quer mais compartilhar com outras pessoas que têm esse interesse. Então, realmente eu fico muito satisfeito, muito contente de ver que os alunos estão vindo e cada vez mais, né? Então, o trabalho pode continuar, né? E isso é muito gratificante mesmo, tá? Então, esse ano foi maravilhoso e eu espero que o ano que vem seja ainda melhor para todos, tá? Então, aguardo vocês nos próximos cursos e nos vemos em breve. Obrigada, Patrick. Nada, imagina. Esse ano foi incrível, os cursos foram incríveis. E Que eu bom, queria dizer que que bom. eles têm muito valor na minha vida. Muito bom. obrigada. Nada, bom. Obrigado, professor. Gratidão, professor. Obrigada, professor. Nada, imagina.